Esse vídeo é uma continuação do projeto de resolução de questões do Enem nos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, e hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas, um dos 4 tópicos, né? Já que aqui a gente selecionou 4 tópicos e 4 assuntos mais recorrentes. Não é um vídeo teórico, então não vou me alongar, só lembrando que é variedade linguística, a ideia de que todos os falantes da mesma língua não vão utilizar a língua da mesma forma, não vão falar da mesma forma. Isso quer dizer que a língua varia. Varia no tempo, de acordo com o tempo a gente fala diferente, varia no espaço, de acordo com o lugar onde nascemos a gente fala diferente, varia de acordo com o nível educacional, com o nível social, com a idade, faixa etária, né? Com o gênero. Então, o que a gente tem? Uma língua que varia, uma não, né? Todas as línguas variam. Todos os falantes da mesma língua não irão utilizá-la da mesma forma e tá tudo bem. Nós, linguistas, não acreditamos, não defendemos mais uma hierarquia. O que significa isso? Que existe uma língua mais certa, uma forma de falar mais certa, uma forma de falar mais bonita. A gente acredita que todas são válidas e dependem do seu contexto. Todas estão ali para cumprir funções comunicativas, elas conseguem cumprir, todas têm as suas motivações, têm as suas justificativas de por que acontecem e tá tudo bem. O que acontece é que socialmente, né, quem não estuda a língua, é claro que pode ter gente que estuda a língua que também defenda isso, a maioria das pessoas da sociedade acredita sim que existe uma valoração. Então acredita, por exemplo, que o uso padrão é mais bonito, que o uso padrão é mais correto. Então a gente tem, vamos dizer assim, esses dois lados, né? Pessoas que defendem que existe uma variedade, que está tudo certo, né? Existe um ambiente adequado em que você tem que usar a norma padrão, em que você deve usar. Existem ambientes que você não precisa necessariamente usar, ou motivos pelos quais você não consegue utilizá-la, talvez. E as pessoas que acreditam que não, que existe uma forma correta, todo mundo deve buscá-la, deve alcançá-la, aquela forma ideal, né, que quase ninguém consegue fazer, mas ninguém consegue fazer perfeitamente. Então, essa noção de variedade, né, o Enem, o que ele vai fazer? Ele não vai estar aqui interessado também em certo e errado, em mostrar assim, esse uso está certo, esse uso está errado, ele vai estar interessado em adequação. Então, ele quer saber, aqui, qual é a variedade que está sendo usada? É uma variedade culta? É uma variedade padrão? É uma variedade popular? E por que ela está sendo usada? Qual é a função? Qual é a comunicação? Qual é o propósito? Né? O que comunica essa linguagem? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o objetivo desse uso? Ou qual a justificativa para ter sido usado dessa forma? Então, ele nem está atrás do sentido. Ele não está atrás também de hierarquia, de valoração, de falar, esse termo aqui está errado diante da norma padrão, diante da gramática normativa, vamos corrigir essa frase. Ele não dá essa ideia de correção, ele não traz essa ideia de certo e errado, ele traz a ideia de adequação, de interpretação. Por que é utilizado assim? O que isso faz, o que isso traz como consequência, tá bom? Vamos ver isso na prática? Começando com a questão 7 de 2018, sempre do caderno azul, a gente tem uma campanha, a gente já viu em outros vídeos, né, que a campanha é justamente um dos assuntos mais frequentes no Enem. Então aqui é uma questão selecionada por causa da variedade linguística, né, desse assunto que ela traz, esse tópico linguístico, mas é também uma questão sobre campanha. E o que eu tenho aqui, uma imagem, né, a gente viu também que o texto verbal, para quem não viu, tá aqui, o texto verbal, ele se junta, ele se associa ao texto não verbal na maioria das campanhas. Isso quer dizer que na maioria dos textos desse gênero, a gente tem uma imagem, basicamente é isso que quer dizer. E aqui eu tenho a imagem de um café com um pote de açúcar. O que está dizendo? Seu organismo já está acostumado com açúcar, está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, um texto bastante direto, dessa vez não tem vários dos elementos da campanha, né? A própria imagem, ela não vem para agregar, ela simplesmente ilustra, mas se você tirasse a imagem, o texto manteria o mesmo sentido, não perderia significado, como acontece em muitos outros. Ou ele chama atenção, né, para você ver o assunto sobre o qual o texto vai falar, nossa, um cafezinho, um açúcar, né, qual será o assunto. Mas ele não traz nenhuma informação a mais, não agrega, né, ele apenas serve para chamar atenção, para ilustrar mesmo. E aí, o que mais que a gente tem? A gente tem a interlocução marcada direta, né, que é uma característica típica desse gênero, pra gente, já que estamos aqui, já lembrar. Então, o seu organismo está acostumado com açúcar, não é o organismo das pessoas, o organismo, de modo geral, é o seu, especificamente. O texto está falando com você, está se dirigindo a você. Porém, dessa vez, nós não temos o uso do modo imperativo, né? Não tá te dando uma ordem, né? Use menos açúcar, pare de usar tanto açúcar, você não precisa. Não, a gente não tem essa ordem direta, esse imperativo. O que a gente tem? Uma sugestão. O ideal é ir se acostumando aos poucos. Então, uma sugestão, algo muito mais ameno, tá bom? E qual é o enunciado? A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz.
Então, como sempre, a gente dá uma informação. Qual é a informação? Eu vou aqui falar do assunto variedades linguísticas. Então, esse é o assunto, ele já vai te falar mais ou menos. Então, estamos falando do gênero campanha, então estamos falando desse gênero, estamos falando sobre variedade linguística e a gente também está falando sobre o que? Todo gênero tem uma função para cumprir. E essa função, né, o modo como o texto vai ser composto, o modo como essa função vai ser exercida, se relaciona com escolhas que você faz para atingir o seu público. Então, quer dizer, toda vez que você vai comunicar algo, seja falando ou escrevendo, ou por imagem, tanto faz, você tem um público em mente. E como que você vai atingir esse público? Como que você vai fazer o texto chegar nesse público, esse público entender? Você precisa primeiro usar uma linguagem adequada, uma linguagem que as pessoas entendam. Então, aquele público, ele entende que tipo de linguagem. Eu preciso usar uma linguagem adequada para aquele público. E qual é a pergunta aqui? No caso desse texto, identifica-se essa estratégia qual? Essa estratégia de atingir um público-alvo, tá bom? Então, aqui veja até o elemento coesivo no próprio enunciado, né? Na construção do enunciado. Essa estratégia, mas qual estratégia, gente? A estratégia de atingir um público. E qual é o público que essa campanha quer atingir? Será que é um público específico, nutricionistas, médicos? Acho que não, né? Porque essas pessoas já sabem como deve se proceder, né? Já sabem as quantidades certas e como que você pode retirar isso de um modo mais fácil ou menos difícil. E aí eu quero atingir a maior quantidade possível de pessoas da população, da sociedade de modo geral. Então eu preciso de uma linguagem popular, porque é assim que a maioria das pessoas fala, né? Então eu preciso ter aí uma quantidade, né, uma escolha vocabular, uma escolha de léxico e também uma escolha sintática que seja adequada à maioria da população, tá bom? Vamos ver então onde está, em qual alternativa eu tenho essa estratégia, essa escolha aí, por essa variedade mais popular. Alternativa A. Essa estratégia é uma estratégia que usa um discurso formal da língua portuguesa. Veja que se eu voltar para o texto eu não vou encontrar uso de termos formais, nem construções absolutamente formais, e além disso seria incoerente com o próprio enunciado, que me diz do público-alvo, né? Me fala sobre o público-alvo aqui. E se eu conseguir interpretar qual é esse público-alvo de modo adequado, eu vou saber que se eu utilizar uma linguagem formal, eu não atingo a maioria da população, que é o meu objetivo. Então eu não posso usar uma linguagem absolutamente formal. B. Eu estou utilizando um registro padrão próprio da língua escrita? Bom, se a gente olhar para o texto, a gente tem aqui, tá difícil largar. Esse largar, esse verbo, ele tem muitos sentidos. Você consegue usar com vários sentidos. Aqui está com a ideia de está difícil deixar de usar, está difícil se privar. Difícil se privar. Então, veja que eu poderia usar termos mais específicos. Quando que eu costumo não usar termos mais específicos? Às vezes quando eu tô falando, né? Eu falo rapidinho aqui, eu não planejo, eu não reviso a minha fala, eu acabo usando um termo que serve para tudo. Então, veja que aqui eu tenho um uso que é muito comum na língua oral também, na variedade oral, no registro oral, né? Eu falo dessa forma, que eu costumo falar assim. Da mesma forma, o ideal é ir se acostumando, eu poderia dizer, o ideal é se acostumar aos poucos com menos açúcar. Esse ir se acostumando também é um jeito de falar próprio da oralidade, da coloquialidade, ou de um texto não planejado, de um texto não revisado. Então a gente fala dessa forma, até fica um pouco redundante, vamos dizer assim, porque ir se acostumando, o uso desse gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade, de uma ação não finalizada, que de fato a gente tem aqui, né? Aqui você vai se acostumar aos poucos, quer dizer que é um processo, não é algo feito de uma vez, então vai ter uma longa duração. Mas acostumar aos poucos, né, sem o gerúndio, acostumar aos poucos, já me dá essa ideia de continuidade. Se eu estou acostumando aos poucos, veja que eu tenho essa ideia de continuidade, eu não precisaria do gerúndio. Então, o gerúndio ele vem como uma redundância, como um recurso de ênfase. Não precisaria ser usado. Num texto planejado, num texto revisado, você provavelmente perceberia, mas aqui aos poucos já passa essa ideia, eu não preciso usar o gerúndio. Então, veja que aqui eu não tenho elementos próprios da língua escrita, são elementos que não estão errados. Veja que eu não tenho um erro. Todos eles são reconhecidos pela gramática normativa e estão certos, mas eles não são próprios da escrita, eles também são muito presentes na oralidade. Não tem nada a ver com a escrita em si. Então, eu não posso marcar essa alternativa, porque tanto ele tem a ver com o registro padrão, mas tanto da língua escrita quanto da língua oral, tá bom? Não é restrito a esse universo da escrita, ao contrário, ele costuma ser mais presente na oralidade. C. Eu tenho uma seleção lexical restrita à esfera da medicina. Aqui eu tenho duas palavras-chave que eu posso marcar, né, para eliminar essa alternativa. A palavra restrita e a palavra medicina. Porque se a gente falou que quer atingir um público-alvo amplo, a maioria da sociedade, se eu usar termos técnicos da medicina e restringir o acesso a essa campanha, eu não estou cumprindo o objetivo de acertar, de dar o acesso para a maioria da população, né? Então, a função é atingir esse público-alvo. Eu não cumpro essa função se eu uso um termo específico, então não pode ser essa. D.
Fidelidade ao jargão da língua publicitária? Mesma explicação da alternativa C. Se eu uso um jargão, termos específicos, termos técnicos, termos mais conhecidos na esfera publicitária, que é um público restrito, de novo, eu não estou dando acesso para a maioria da população, não estou atingindo a maioria da população, porque a maioria da população não vai conhecer esses termos técnicos, tanto da medicina, quanto da publicidade, quanto de qualquer outra área específica, tá bom? Então, eu não consigo cumprir essa função se eu tiver termos específicos, portanto, não pode ser alternativa. E, por fim, eu tenho uso de marcas linguísticas típicas, ou seja, comuns, frequentes na oralidade, na fala? Sim, e é exatamente aquelas sobre as quais já conversamos, largar e ir se acostumando. Então, como eu disse, são elementos, são construções, são escolhas vocabulárias que não estão erradas, no entanto, trazem aí no caso de largar, uma falta de especificidade, né? Um termo muito geral igual coisa a gente usa para tudo. Então, quando a gente está falando de uma forma não planejada, a gente acaba falando coisa muitas vezes, porque coisa serve para quase tudo mesmo. No entanto, se eu vou escrever, eu falo, nossa, ficou repetitivo, ou nossa, poderia ser mais específica, né? Até para ajudar o meu leitor aqui. Então, a gente tem ali elementos típicos da oralidade. O que eu queria conversar com vocês agora? Na verdade, essa questão não achei tão difícil, não sei o que vocês acharam, mas ela traz um probleminha, né? Eu vi um probleminha nela. Qual é o probleminha? Ela vai aqui associar a linguagem escrita ao registro formal e a linguagem oral ao discurso informal. Isso é muito comum. A gente tem essa maneira de achar que a escrita é mais formal e a fala é mais informal. Porém, não é assim que acontece sempre, tá bom? Se você pensar, por exemplo, numa aula, numa palestra, você tem uma oralidade planejada. Então, é claro que você também vai ter recurso da oralidade, como hesitação, como repetição, uso de expressões faciais, se for ao vivo, né? Se não for apenas a voz por áudio, né? Por exemplo, no podcast. Mas, veja, você não tem necessariamente uso informal. Numa palestra, num congresso, numa convenção, num discurso, dependendo do evento, do nível do evento, claro que você vai ter uma fala oral, né? Uma fala, né? Já que a fala é oral, mas você vai ter isso de modo formal. Então, veja que é possível. Eu não posso definir por que a fala é coloquial, por que a fala é informal. Então, eu tenho um modo, né? Se é escrito ou se é falado, se é oralidade ou se é escrita, e eu tenho registro se é formal ou se é informal. E essa discussão vem sendo muito intensificada por questões do uso das redes sociais. Na rede social, você tem uma escrita, e não é uma escrita planejada, não é uma escrita muitas vezes revisada, e no geral é uma escrita informal. Então, você tem no WhatsApp uma escrita informal, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em muitas outras plataformas, você tem um uso constantemente informal da língua. Então, a linguagem que costumava, vamos dizer assim, acreditava-se que era mais oral, ela está na escrita o tempo inteiro. Então, hoje em dia, a gente não pode mais, no passado também não poderia, mas enfim, hoje em dia a gente tem percebido, tem ficado cada vez mais evidente, vamos dizer assim, que oralidade é uma coisa e informalidade é outra. Eu posso muito bem ser oral, usar a língua para falar e ser absolutamente formal. Da mesma forma, num evento solene, numa formatura, por exemplo, como eu disse, a questão é, o texto é planejado e revisado ou o texto é feito ali no momento? Feito em tempo real. No WhatsApp o texto é feito em tempo real. A gente não costuma ficar planejando. Claro que tem mensagem que a gente planeja horas, mas em geral, quando a gente está no bate-papo, a gente vai escrevendo de qualquer jeito. Inclusive tem até o corretor automático, né? Pra você não ter que ficar revisando, né? Ficar lendo, relendo. Então, quer dizer, a gente tem que tomar esses cuidados com esses pequenos conceitos. Então, aqui eu tenho um registro típico da escrita. Na verdade, o que eu acho que seria melhor seria um registro tipicamente formal. Não é um registro formal, como está na letra A. Mas a escrita ele pode ser. Dependendo das redes sociais, se você considerar o uso, a quantidade de pessoas que utiliza, sim, eu poderia dizer que a alternativa B é correta, que é típico da escrita. Agora, o que aqui está em questão é que ele está opondo, né? A alternativa implicitamente está opondo escrita à informalidade. Quer dizer, a escrita não é informal. Então, esse discurso não é típico da escrita porque a escrita não é informal. E, no entanto, hoje em dia é, né? Na maioria dos casos, em muitos casos, não posso dizer na maioria, mas em muitos casos, ela é. Aliás, acho que eu até posso dizer, né? A maioria da população usa a escrita de modo informal. Porque a maioria da população usa redes sociais e não escreve livros, não é? Então, é isso aí. Então, o que está aparecendo aqui? Uma questão de interpretação, uma questão sobre variedade linguística, que traz também o tema das campanhas publicitárias, das campanhas educativas. E eu tenho aqui essa discussão da variedade, né? Que tipo de variedade é, e principalmente, como eu disse, não é o certo e errado, mas qual é a finalidade? Atingir um público-alvo maior. Então, se eu quero atingir um público-alvo maior, eu uso uma linguagem que a maioria das pessoas acessa, tá bom? Próxima questão, 2019, questão 45, eu tenho uma música de Vila Lobos. Se você não escutou, escute, porque ela é muito sonora. Eu sei que parece redundante, porque toda música é sonora, mas assim, se você escutar, você vai entender, então escute. Não vou cantar, claro. Vou ler, vai perder toda a graça, mas é isso aí. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro, cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte é do violeiro e cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor.
Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia, ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão, ah, como uma brisa amolecendo o coração, Irerê, solta teu canto, canta mais, pra lembrar o cariri. Então, eu tenho uma música, como eu já falei, né? Eu tenho essa invocação, a irerê que é um pássaro também muito bonito, né? Procura aí no Google a imagem. E um pássaro específico de uma região, do sertão de Cariri, um sertão ali do Nordeste. Então, e essa pessoa, ela tá falando, né? Cadê a viola? Cadê a música? Violeiro, cantador. Veja as expressões utilizadas, né? Cantador, em vez de cantador, cantador. Então, essa apropriação também, que muitas vezes é oral, na escrita. Então, eu tenho o modo como a gente fala sendo representado na escrita. Cantador, amor, em vez de amor, porque a gente não fala amor, né? Às vezes a gente fala, mas a gente fala amor, amor. A gente pode falar amor também, depende da sua variedade. Tem as duas formas. E querer, né? A gente sofre sem querer. Na verdade, qual que seria o correto, né? A gente sofre sem querer. Correto diante da gramática normativa, mas na oralidade a gente fala querer, né? O modo de falar é diferente do modo de escrever. E o que eu quero saber? Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguística. Apoiada em quê? Então ele está te falando, está te dando informação. Eu estou exaltando o sertão do Cariri. Então tem uma região específica que eu gosto muito, que eu acho maravilhosa, eu estou exaltando, eu estou dizendo como ela é boa. E para isso eu faço uma ambientação linguística. Eu uso a linguagem para essa exaltação. E como que eu uso essa linguagem? De que forma? Como que pela linguagem eu percebo que há uma exaltação? Ah, pelo uso recorrente de pronomes? Vamos olhar no texto? Eu vou circular para vocês os pronomes. Gente, tem muitos pronomes possessivos. Eu tenho uma recorrência? Tenho, né? É verdadeiro isso, eu tenho uso recorrente de pronomes. Isso é verdadeiro em relação ao texto, mas responde a pergunta. Qual foi a pergunta? Essa exaltação do ambiente Cariri, ela é apoiada no uso de pronome? Quer dizer, é o uso desse pronome que faz com que eu perceba que há um sertão muito maravilhoso? Não, né? Então, veja, eu tenho uma alternativa que é uma análise correta em relação ao texto, mas que não responde ao enunciado, que é muito comum no Enem. Por isso que as questões, as alternativas, sempre parecem todas corretas. Então, não é essa alternativa, porque apesar de eu ter esse uso recorrente, não é ele que me dá essa exaltação, tá bom? B. Eu tenho uso de uma variedade popular da língua portuguesa. Opa, eu já tinha falado para vocês sobre cantador, amor, querer. Um jeito popular de falar, um jeito comum, um jeito que a maioria das pessoas fala. Então, as pessoas falam assim, né? Querer, amor, cantador. Elas falam dessa forma. É popular porque é feito por muitas pessoas, porque nem sempre é formal, nem sempre é planejado. Então, eu tenho realmente essa variedade popular. E é isso que vai me mostrar ali que eu estou ambientado estou nesse ambiente, né? Estou nesse lugar ali interiorano, talvez, tá bom? C. Eu tenho uma referência ao conjunto da fauna nordestina. Ai, Jenny, claro, você até ressaltou que o pássaro é muito bonito, né? O irerê, pra gente procurar a imagem. Mas veja, irerê é um pássaro, não é um conjunto. Ele não está ali representando um conjunto. Ao contrário, ele está ali mostrando essa especificidade. É esse pássaro que canta. Então, não é qualquer pássaro que tem um canto como o irerê tem. Não é qualquer animal, não é nem só o pássaro, qualquer animal. Fauna é, para quem não lembra, o conjunto de animais de uma região, né? Então, eu não tenho essa exaltação da fauna, né? Essa referência a um conjunto, eu tenho referência a um animal específico. Então, a palavra conjunto precisa ser riscada, por isso que eu sempre falo, tenta procurar um termo errado, né? Porque às vezes a alternativa inteira parece certa, mas você sempre acha um termo que traz a falha, né? Ah, esse termo aqui acaba invalidando o resto. D. Eu tenho uma exploração de instrumentos musicais eruditos. Vamos procurar quais são os elementos musicais que estão ali sendo mencionados? Viola e flauta. A viola, ela não é um elemento erudito, ao contrário, ela é um elemento muito popular, um elemento que se você for em lugares onde, por exemplo, as pessoas não estão ali estudando, claro que você pode estudar viola, com certeza, mas é muito comum em ambientes em que não temos esse uso mais erudito, esse uso mais formal, você tem também a viola, você tem a flauta. Você cresce ali com esses instrumentos, as crianças crescem com esses instrumentos e quase, não vou dizer no Brasil inteiro, né, porque eu não fui no Brasil inteiro para saber, mas eu sei que em muitas regiões você tem isso, então é um uso popular, é um uso muito comum, tá bom? Não é um instrumento tipicamente erudito, vamos dizer assim, que tem um grupo específico que vai utilizar. A alternativa E, então a palavrinha-chave que a gente vai riscar é o erudito, e a alternativa E, eu tenho um predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Lexical tem a ver com léxico, com vocabulário, né? Então, eu tenho um vocabulário especificamente nordestino. Ai, gente, eu tenho ali irerê. Sim, irerê é o nome do pássaro. Mas eu não tenho ali um predomínio de regionalismo. Eu vejo que todas as palavras que são utilizadas aqui,
Elas podem ser populares, mas não popular só de um lugar. Elas são populares quase no Brasil inteiro. Eu, por exemplo, que não sou do Nordeste, eu consigo entender tudo, e eu consigo não só entender, né, porque eu poderia conhecer a variedade do Nordeste, mas eu consigo compreender como do meu uso mesmo, do uso de pessoas aqui da minha região. Eu não tenho termos específicos de lá, regionalismo, escolhas de palavras que só acontecem lá, o que acontece com mais frequência lá, o que são originais de lá. Esse cantador, esse amor, esse querer, são modos de falar que também acontecem aqui. Isso não significa, não é nenhum registro lexical, né? Desculpa, uma escolha lexical, né? Porque assim, nordestina, porque, por exemplo, querer, eu tô falando da forma de falar, né? Então, a forma de falar é uma forma de fala popular. Mas o verbo querer em si não é um regionalismo, certo? O amor não é um regionalismo nordestino. A palavra amor, a palavra querer, são palavras utilizadas no Brasil inteiro. É isso eu posso dizer com certeza, né? Algumas regiões podem usar, falar uma língua indígena, então não falam amor, mas enfim, a maioria do Brasil fala amor, fala querer. Então, não é uma escolha lexical ali de uma região específica do Nordeste, porque eu tenho a forma de falar e não a palavra em si, tá bom? Então, a alternativa B realmente é correta, porque eu tenho essa variedade popular da língua portuguesa como estratégia aqui. Certo? Então, uma questão sobre variedade linguística, uma questão sobre artes, então sobre música, música ali moderna para contemporânea. Então, de novo, a gente vê como o Enem cobra recorrentemente artes, né? Vários tipos, literatura, música, cinema, a gente já viu outras questões também. E, de novo, ele está procurando aqui, ele não está falando se está certo ou se está errado. Ah, assinar a alternativa em que temos a forma correta de amor. Amor. Não, assinar a alternativa que diz qual é a frase que está errada. Não, o que eu tenho aqui? Ele quer saber, olha, o que esse texto está fazendo? Ah, esse texto está usando uma linguagem popular. E ele te fala por quê. Ele mostra que tem um propósito aqui. Ele está ambientando um lugar. Ele fala de um lugar e para falar sobre um lugar, ele fala como o lugar fala. Fica coerente. De novo, eu tenho uma relação entre forma e conteúdo. Se eu vou exaltar um lugar, não é justo que eu fale do mesmo modo que as pessoas daquele lugar falam? Fica coerente, né? Se não imagina, eu vou exaltar um lugar, eu falo do jeito que as pessoas daquele lugar não vão entender, ou mesmo que entendam, não vão se reconhecer naquilo. Aí eu vou falar assim, nossa, mas tá exaltando aqui o lugar onde eu moro, mas fala de um jeito que a gente nem fala de um jeito aqui esquisito, diferente. Então é coerente, né? Relação entre forma e conteúdo, tá bom? Vamos agora resolver a questão 39 do Enem 2017, caderno azul. E ela traz também um texto literário, né? Então, mais uma questão que fala sobre um tópico linguístico, no caso, variedade linguística, mas que é ali do assunto das artes, né? E o que ela vai trazer pra gente? Um trechinho do livro que diz assim: Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor, mas jurou e não cumpriu. Fingiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar, fulvos raios de amor. Seus olhos eram circúnvagos do romantismo azul dos lagos. Mãos liriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par, e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nesta boneca uma perfeita Vênus. Então, um texto que tem como função predominante, apesar de não ser aqui a questão, né, não ser sobre isso, a questão sobre função linguística, eu acho que é legal a gente estar sempre aproveitando as questões para falar daquilo que é possível falar. E tem como função linguística aqui a função poética, né, aquela função que está preocupada não só no que vai ser dito, mas principalmente no modo como vai ser dito. É uma questão que se preocupa, é um texto que se preocupa com a forma, com o modo de dizer, por isso a gente diz que predomina nele a função poética. A gente já viu bastante uso de figuras de linguagem em outros textos literários, e aqui a gente vê também a construção da sonoridade, como é um texto que tem ritmo, né, por meio de escolha de palavras, escolha de formas em que as palavras vão estar, que vão causar essa sonoridade, esse ritmo. Lá no primeiro parágrafo, no finalzinho, a gente vê: jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou, para mim você mentiu. Desculpa, né? Para mim você mentiu. Então, cumpriu, fingiu, mentiu. Olha a sonoridade, o ritmo que dá. Depois ali, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Então, de novo, o ritmo. E se a gente continuar lendo, né? Também, vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Então, um texto que faz escolhas lexicais, né? Escolhas de vocabulários que trazem uma sonoridade muito grande. A gente percebe que isso não é uma casa. A pessoa pensou sobre isso, né? Ela quis fazer assim, o autor quis fazer dessa forma. Então, legal a gente ver, né? Porque a gente fala tanto, linguagem poética, se preocupa com a forma, mas concretamente como isso aparece.
pelo uso de figuras de linguagem, pelo uso pela construção da sonoridade, pelo ritmo que o texto tem. Então é legal você já ir analisando e percebendo isso, né? Como reconhecer num texto essas funções, mesmo que não seja aqui o foco da questão. Como eu disse, a gente aproveita para falar sobre isso, para que você seja mais desenvolvido, a gente conheça os recursos da nossa língua, tá bom? E a questão, né? O enunciado, vamos lá. O comentário do narrador do romance, aí vai reproduzir um trechinho. Emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que só a gota serena. Esse comentário, ele relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística. Qual é essa variedade linguística? Então é só isso que eu quero saber. Eu tô falando pra você, eu tô afirmando. Ele faz um comentário e esse comentário se refere a uma variedade linguística. Ele tá dizendo, essa valsa, ela é de uma variedade. Qual é essa variedade popular? É culta? Vamos ver? Se a gente voltar pro texto, o que a gente percebe? Bom, que a música, ela traz palavras não muito utilizadas no cotidiano, não muito utilizadas, né, de modo informal. Fulvos, raios. Você fala fulvos no seu dia a dia? Talvez a gente nem sabe o que é, né? Seus olhos eram circúnvagos. Você fala isso? Nossa, amor, hoje seu olho tá circúnvago. Que coisa. Um corpo-alvo. Não, em vez de alvo a gente fala branco, a gente fala claro, né? A gente não costuma falar alvo. E Vênus, uma perfeita Vênus. Então, uma referência à mitologia, né? Então, uma referência ali a uma literatura clássica. Não uma literatura, não um universo clássico. Então, eu tenho aqui uma variedade linguística que não é popular, por exemplo. Eu tenho uma variedade que é uma variedade mais culta, uma variedade mais formal. E, inclusive, isso está já claro quando eu digo emendou com uma valsa cheia de palavras difíceis. Bom, se eu estou falando que as palavras são difíceis, eu estou querendo dizer que as palavras têm pouco acesso, que talvez nem todo mundo vai compreender. Então, são palavras dirigidas, não dirigidas, mas palavras que estão restritas ali a um meio específico e, portanto, geralmente isso se refere a algo mais formal, a algo mais culto e não algo popular. Então, eu tenho uma variedade detentora de grande prestígio social, então eu tenho uma variedade que costuma ser vista como, nossa, que bonito, nossa, admirável, louvável. Tenho, né? Quando a gente usa palavras difíceis, não sei por que essa bobeira, mas enfim, quando a gente usa palavras difíceis que ninguém entende, as pessoas falam, nossa, como fala bem. Na verdade é uma bobeira, né? Por que a pessoa fala que fala bem, né? Eu falei que é uma bobeira, que na verdade a minha crítica é a gente desvalorizar outros modos de falar, né? Não a valorizar esse modo, né? Mas por que a gente valoriza esse modo? Porque a pessoa que fala assim, se ela usa os termos fulvos, circúnvagos, alto, provavelmente não, né? Com certeza ela tem um alto domínio da língua. Ela conhece muito bem os termos, ela tem um vasto vocabulário. Então, é uma pessoa admirável por isso. Nossa, olha só o tanto de palavras que ela conhece, olha só os usos que ela faz, né? Então, você acaba tendo esse prestígio, né? Porque ela tem um conhecimento ali específico que nem todo mundo tem, ela tem esse diferencial. Então, eu tenho um prestígio social, sim, para quem fala difícil. Agora, minha crítica é essa, né? Porque daí você fala de um jeito, por exemplo, política, vai falar difícil, mas ninguém entende. Então, que adianta você falar do jeito que ninguém entende? Então, minha crítica é essa. Não é que é feio, que você não pode achar bonito. Você pode achar bonito. Mas por que valorizar só aquilo que a maioria das pessoas não vai entender, né? Então isso que é complicado. Mas enfim, essa alternativa é correta, porque eu realmente tenho uma variedade ali que é detentora de grande prestígio, e a gente vê isso, como eu disse, nessas palavrinhas que eu circulei para vocês, aliás, que eu sublinhei para vocês, e também pelo próprio, o termo-chave ali, palavras difíceis, né? Palavras difíceis são associadas ao prestígio social, né? São associadas a um contexto ali, a um uso específico que costuma ser louvado, costuma ser admirado. Vamos continuar para ver por que as outras estão erradas? B. Eu tenho uma representação de uma variedade linguística específica da modalidade oral da língua, quer dizer que na fala eu tenho uma frequência muito maior desses termos, desse modo de fala, do que na escrita? Não, né? A gente sabe que não, porque a gente sabe que na fala, né, se a gente olhar a fala da maioria das pessoas, a gente não tem o uso desses termos. São termos não específicos, mas são termos que não costumam ser utilizados. Nem na escrita informal, nem na escrita não planejada, inclusive. Então, são termos que simplesmente são usados em contextos muito específicos, geralmente em construções planejadas, em construções pensadas, em construções que demoram para ser produzidas na maioria das vezes. Então, eu não tenho um uso específico da fala, tá bom? Mesmo que, mas eu conheço fulano que fala assim. Tudo bem, mas não é específico da fala. Você pode escrever assim, tanto que aqui o texto é escrito tá assim, não é? Não é específico da fala. Mesmo que aconteça na fala, não é específico, não é tão frequente na fala assim. C. Eu tenho uma variedade previsível para o contexto social da narrativa, quer dizer, naquele contexto social é normal falar assim? É esperado que alguém falasse assim? Não, porque ele disse que ele começou uma valsa arretada, uma valsa com palavras difíceis. Bom, essas palavras eram difíceis para aquelas pessoas entenderem, é porque são palavras que não são comuns ali. Então, foi imprevisível. Nossa, mas como ele tá falando bonito, como ele tá falando diferente. Então, não foi previsível, não era o que se esperava. Se esperava outro tipo de fala, outro tipo de música. Então, a palavra previsível a gente vai riscar. D.
constituída de construções sintáticas complexas. Ai, gente, realmente, tem um monte de palavra difícil. Bom, tem um monte de palavra difícil, palavra de uso raro. Então, isso é escolha de léxico, escolha de vocabulário. Então, eu não posso falar de construção sintática. A construção sintática se refere à ordem que eu coloco os elementos. E ali eu não tenho exatamente a ordem diferente, né? Seus cabelos tinham a cor? Todo mundo fala assim, né? Os cabelos, então o sujeito tem o verbo, a cor, alguma coisa. Então, veja que a construção sintática, a ordem em que os elementos são colocados, não é complexo. O que é difícil são os termos escolhidos, né? Então, que cor que é essa? É um acordo, sol é irradiar fulvos raios de amor. Então, veja que eu poderia colocar a cor azul, mas não era azul, né? Era amarelo. Poderia colocar a cor amarela, cor laranja, a cor que eu quisesse colocar. Mas a questão é na escolha vocabular, na escolha do termo que tá, vamos dizer assim, a dificuldade. E não no modo como as palavras se articulam, se relacionam na ordem das palavras, tá bom? Então, eu não tenho essa complexidade na construção sintática, e sim no vocabulário. E por fim, eu tenho uma variedade valorizada do conteúdo em detrimento, valorizadora do conteúdo em detrimento da forma? Não, né? Por isso que era legal a gente analisar desde o começo, você já saber reconhecer que nesse texto eu tenho o predomínio da função poética, porque daí se você perceber, nossa, olha como a função poética está predominada, você vai saber que eu não posso dizer que eu tenho um conteúdo importando mais que a forma, por mais que o conteúdo importe aqui, a forma importa muito também. Então, toda essa construção, não só a escolha vocabular, mas principalmente a construção da sonoridade, ela foi muito pensada, ela foi muito, demorou-se provavelmente para construir. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a forma, tá bom? E esse em detrimento quer dizer que eu tenho uma valorização mais pro conteúdo, quer dizer, o conteúdo é mais valorizado do que a forma. Isso não acontece. A forma ela é tão valorizada quanto o conteúdo ou até mais. Beleza? Então, realmente, só a alternativa A pode ser correta, porque eu vejo que quando eu uso palavras difíceis, você sabe, né, como a gente comentou no comecinho lá, para quem não assistiu, né, caso não tenha assistido a primeira questão antes, eu comentei um pouquinho sobre variedade linguística, eu falei isso, né? Que existe, né? Nós linguistas não defendemos a hierarquia, a gente acha que tudo é possível de ser falado, tudo dependendo do contexto, né? Existem contextos adequados, linguagens adequadas, mas não existe a língua mais bonita ou a língua mais certa. Mas eu disse também que a sociedade acredita que sim. Então a gente tem esse prestígio social, é isso, né? As pessoas acharem que assim é mais bonito falar, que assim é melhor falar, quem fala assim é mais inteligente, é uma pessoa melhor do que outras pessoas. Então tem uma questão sobre variedade linguística, também sobre arte, sobre literatura, e que vai estar trabalhando de novo com essa questão do registro formal e informal, né? Palavras mais formais, palavras menos formais, uso mais popular, uso mais específico, e que vai trabalhar, né? Vai nos permitir discutir, né? Fazer essa discussão sobre essa hierarquia nas variedades linguísticas, né? Variedades que são mais cultuadas, mais valorizadas e variedades que são mais desprezadas, não são consideradas tão boas assim. E para finalizar esse assunto, a questão 27 do Enem 2017 traz aí um trechinho de um texto da Folha, publicado na Folha de São Paulo, que chama Nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é de televisão. Filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida em qualquer ocasião, mas gestante em filas de assentos preferenciais. Guardar na gaveta, salvar no computador, salvaguardar no exército. Menta no sorvete, na bala, no xarope, hortelã, na horta ou no suco de abacaxi. Peça quando você vai assistir, espetáculo quando você está em cartaz com ele. Então veja que é um texto informativo, ele vai trazer informação, né, de como as palavras são usadas. E assim, tem algo de irônico, de engraçado nesse texto, porque ele vai mostrar, por exemplo, se você for assistir, eu vou assistir uma peça de teatro, mas se você tá nela, não, mas não é uma peça, é um espetáculo, né? Então, quer dizer, a diferença de vocabulário, apesar de ser palavras muito próximas, eu tenho uma diferença de sentido, e essa diferença, ela se relaciona com quem está falando, né? Então tem muita a questão aqui da pragmática. O que é a pragmática, Jenny? A relação dos falantes com a língua. Então, quer dizer, a língua, ela tem diferenças de acordo com quem fala e de acordo com a situação na qual fala. Por isso que a gente fala que não adianta estudar gramática separada do contexto, né? A gente fala muito de gramática contextualizada, gente. O que é isso? Você inserir o texto, aliás, você considerar o texto, todo o contexto, não só o texto inteiro e o contexto no qual ele foi produzido, por quem ele foi produzido, onde ele está circulando, para você conseguir interpretar de verdade os sentidos que estão sendo construídos ali. Porque todo texto, toda fala, toda escrita tem um propósito comunicativo. Então eu preciso considerar isso na hora da interpretação. Não quer dizer que eu preciso ficar escarafunchando o que o autor quis dizer, qual foi a intenção dele, tá dentro da cabeça dele. Não nesse sentido. Mas no sentido de compreender que existe ali um público-alvo específico, a pessoa escreveu pensando em alguém, né? Pensando num público, e ela tem um contexto ali, né? A que tipo de língua ela tem acesso, a que tipo de conteúdo ela tem acesso, qual que é o objetivo, qual é a mensagem que o texto está ali dizendo primordialmente. E aqui eu tenho essa discussão, né? De que dependendo do lugar onde você está, porque assim, no geral eu poderia, vamos dizer assim, grávida, por exemplo, grávida e gestante, já que são sinônimos, eu poderia usar sempre um ou outro.
Mas não é o que acontece. A gente sabe que em contextos específicos, em cada situação, é normal, é mais comum usar um normal no sentido de regular, de comum, tá? É mais comum, é mais regular você utilizar um ou outro. Então, por exemplo, se eu tô em fila, se eu tô em assento preferencial, por exemplo, você vai fazer exame. A pessoa fala assim, tá gestante? Ninguém fala, tá grávida? Agora, se eu tô lá num contexto mais familiar, de amigos, a pessoa vai perguntar pra mim, você tá grávida? Agora, como eu disse, estou no médico, no hospital, estou com um resfriado, eu vou no hospital, ninguém vai perguntar se estou grávida, vai perguntar se estou gestante. Tá gestante? Quantas semanas? Inclusive, eu estou agora gestante, tá bom? Se vocês não perceberam, porque vocês estão vendo minha cabeça, eu estou gestante neste momento. Então, se preferir, eu estou grávida também. Então, é engraçado você perceber que mesmo a palavra tendo sentidos próximos, a gente tem apropriações sociais diferentes. Então, se você olhar no dicionário, a definição pode até ser a mesma. Então, são palavras sinônimos que têm o mesmo significado. Mas as apropriações são diferentes, os usos são diferentes. Dependendo de cada contexto, é mais adequado eu falar dessa ou daquela forma. Se você pensasse gramaticalmente, não faz nenhum sentido, porque essa palavra significa o mesmo significado, eu poderia falar qualquer uma das duas. E como eu disse, socialmente o uso é diferente. Então, a apropriação é diferente porque depende de quem está falando, de o propósito com o qual a pessoa está falando aquilo, tá bom? E aí, a questão é, o texto trata de diferença de sentido entre vocábulos muito próximos, exatamente isso. As palavras são muito próximas, são consideradas sinônimos até. Mas, elas não são sinônimos no uso real. Então, quando a gente usa no dia a dia, elas não têm exatamente o mesmo significado. A gente sabe que há nuances da diferença ali. E essa diferença é apresentada considerando o quê? A alternância na sonoridade? Não, né? Não tem ali por exemplo, palavras que são muito parecidas e que você muda um som e daí ela quer dizer outra coisa. Não tem isso, né? Tem palavras completamente diferentes do ponto de vista da pronúncia, da escrita, mas, inclusive, que o sentido é muito parecido, mas que elas acabam tendo apropriações. Então, a diferença aqui está no uso. Tá no uso que eu faço essas palavras, em quem tá falando, em qual contexto. Então, B, adequação às situações de uso, exatamente, que é isso que mostra ali em vários exemplos, né? Como eu falei, o exemplo da gestante, se a pessoa grávida está aqui ou ali, ela vai ser gestante ou vai ser grávida, quando as duas palavras querem dizer a mesma coisa, mas socialmente não tem o mesmo significado, né? Peça, espetáculo, socialmente não tem o mesmo significado, né? É diferente, quando eu falo peça, quando eu falo espetáculo, eu sinto uma diferença até no valor que eu tô dando para aquilo. C, marcação flexional das palavras, quer dizer, a diferença de sentido está na flexão das palavras? Não, isso seria, por exemplo, se eu estivesse comparando o feminino com o masculino. Então, quando eu falo, sei lá, professor e professora, eu me refiro, eu dou sentidos diferentes. Isso acontece, mas não é o que está nesse texto. Então, nesse texto, a marcação flexional tanto faz. O que está aqui não é se a palavra está no plural, não. O que é flexão? Por exemplo, plural singular, aumentativo, diminutivo, feminino, masculino. Eu não tenho a diferença de sentido nessas... Então, se eu falo, sei lá, textão e textinho, eu tenho uma diferença? Com certeza eu tenho uma diferença, mas não é o que está nesse texto, entenderam, né? Então, essa alternativa, a marcação flexional das palavras, é correta em relação à língua. Eu tenho diferença de sentido quando eu tenho palavras próximas que são flexionadas de modos diferentes. Com certeza eu tenho. Se você não sabe isso, né? Ou se você não lembra disso ou quer falar mais sobre isso, assiste lá os vídeos no meu próprio canal, propaganda, porque a gente fala muito isso na parte de gramática, a gente fala muito sobre isso nas aulas de flexões. Então, tem vários vídeos sobre flexão, de substantivo, flexão de adjetivo. E lá a gente vai discutir isso, né? Como quando você muda a flexão, você muda o sentido. Então, é óbvio, mas nem tanto, porque a palavra é a mesma, né? Então, o significado é o mesmo, mas muda muito quando você flexiona. Então, isso é real em relação à língua, mas não é o que está nesse texto, porque nesse texto eu não tenho essa diferença flexional. Por exemplo, o verbo, ele não está flexionado, gravar e filmar. Os dois estão na forma infinitivo. Eu não posso dizer que a diferença de sentido está na diferença de flexão, porque eu não tenho uma flexão diferente, tenho a mesma flexão. Euforia e felicidade também. As duas são no singular, por exemplo. Então, não tem uma diferença de flexão. E por aí vai. D, grafia da norma padrão da língua? Não, então a diferença de sentido tá porque eu escrevi a palavra do modo como é esperado que eu a escreva? Não, né? Isso não muda o sentido dela. E categorias gramaticais das palavras, então as definições, né? Por exemplo, essa palavra é da classe substantiva, essa palavra é da classe verbo. Então, a diferença de sentido, ela é apresentada considerando essa diferença? Não, porque geralmente as palavras comparadas, elas são da mesma categoria. Então, por exemplo, ali na primeira linha, a euforia e a felicidade são dois substantivos. Então, eu tenho dois substantivos, então a diferença no sentido não tá porque uma é substantivo e outra não é. Porque eu tenho a mesma categoria, tá bom? Assim como ali no verbo, eu também tenho comparação de verbos. Então,
O sentido não é diferente porque um é verbo, outro não é, porque as duas são verbos. Então, eu tenho sempre as mesmas categorias sendo comparadas, certo? Então, realmente, sobre a alternativa B para ser correta e que fica bastante clara, né? Dependendo do lugar onde eu estou, do contexto onde eu estou, eu vou usar a língua desta ou daquela forma. Então, uma questão sobre variedade linguística e uma questão metalinguística. Ela vai usar a língua para falar da própria língua. Então, ela tem aqui como função, além da função informacional, da função referencial, também predominantemente a função metalinguística, né? Ela usa a língua para falar da própria língua, para refletir na própria língua, que é muito interessante. E o que a gente vai estar analisando aqui, né? Analisando que a língua vai variar dependendo do quê? Dependendo do contexto. Então, dependendo do contexto, eu tenho formas mais adequadas de falar. E não sabemos por quê, né? Por que a gente não pode falar grávida no hospital, né? Tem que falar gestante. Sei lá, poderia falar grávida, né? Mas fala gestante. Então, é uma questão de uso, uma questão social, uma questão de apropriação da língua, tá bom?